Está começando mais um Comentando no QG, episódio especial. Eu não sei porque eu falei isso, mas whatever. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, a 1000 por hora, porque hoje começamos a semana pra falar de filme, né? Essa semana ela vai ser maluca, talvez, mas a gente vai começar falando aí um pouco de filme. Hoje nós vamos falar sobre o filme de Black Clover, porque sim, eu já tentei gravar sobre ele, no dia eu não tava muito animado, então não ficou, sei lá. Enfim, hoje eu vou falar sobre Black Clover, a Espada do Rei Mago, filme que saiu na Netflix, vai fazer acho que uns 15 dias quando esse podcast tá saindo. Mas sim, ainda vou manter minha regra de não ter spoiler sobre o filme, porque eu quero falar mesmo é da diversão que ele traz. Então se acomoda aí, senta o bumbumzinho na cadeira e vamos lá trocar uma ideia sobre esse filme que é bem divertido. Primeiramente, eu acho que cabe algumas menções, né? Uma delas é que esse filme saiu, se não me falha a memória, 16 de junho. Ou seja, vai fazer cerca de quase uns 15 dias que ele saiu, quando esse podcast tá saindo. E é uma coisa que eu acho que é legal a gente destacar, é que esse filme já devia ter saído antes, tá? A previsão dele foi pra sair antes, só que por conta de todos os atrasos que tava tendo, não foi só o filme que teve, diversas outras produções de animação tiveram atraso, delay, etc. Por conta realmente de fatores como Covid e tudo mais. Esse filme acabou atrasando, saindo agora. E, cara, quero começar esse episódio já falando que valeu muito a espera. Valeu muito. Primeiro que pra quem não conhece Black Clover, que é a grande obra de Yuki Tabata, é legal mencionar que Black Clover é o típico shonenzão porrada, né? Aquele mangá de lutinha muito bem estruturado. Muito bem, um pouco de exagero, talvez. Mas ele é bem divertido, apesar de na época que ele saiu, ele ter tido muita rejeição do público por conta de fatores como ele ser muito parecido com outras obras, até mesmo por conta de ideias, né, do Asta ser um personagem inicialmente muito irritante. Ele se provou muito bem ao longo da série, inclusive no arco atual, que é o último arco, apesar de não ser a ápice dos arcos finais, tá sendo um arco bem divertido. Ele se provou muito bem como uma obra divertida, como uma obra que realmente faz jus à estética do mangá de lutinha de meninos, né? Ele tem lá o esforço, tem a vitória, tem as amizades, então ele é um mangá que ele é muito divertido. Esse filme a gente tava esperando qualquer coisa. E pasmem, né, tipo, é um filme que ele se propõe a ser um filme de lutinha bem interessante, e ele entrega muito. Tanto que no dia que ele saiu, as notas dele estavam muito altas nos agregadores, né, no Rotten ele estava muito alto, né, pelo público, o público estava numa avaliação muito alta, no IMDb ele estava com uma nota 8 e pouquinho, até no próprio Letterboxd ele tava batendo uns 4, agora nas notas mais, assim, menos acaloradas, tá uns 7,5 ali no IMDb, no Letterboxd ele tá com 3,5, é um filme que ele realmente não é um filme ruim, entendeu? Ele é um filme do bom pro muito bom, depende do quanto você gosta de Black Clover. Se você nunca viu, você vai achar um filme divertido, é um filme de animação que ele se propõe realmente a entregar uma história original, que você não precisa conhecer o material que veio antes, mas se você conhece, agrega muito, eu já vou falar disso. Mas é um filme que ele realmente agradou fãs, agradou o pessoal que não é tão fã, que às vezes viu lá. Tanto que ele passou um tempinho na Netflix no top 3 de filmes mais vistos. Tá, isso eu acho que é um fato bem interessante de comentar. Como eu mencionei, eu nem cheguei a entrar muito nesse ponto, o filme ele é da Netflix, ele tá com distribuição mundial pela Netflix, enquanto no Japão, ele além da Netflix, se não falha a memória, ele também tá no cinema, tá? Com relação a animação, como vocês sabem, os 180 episódios do anime original, eles estão disponíveis na Crunchyroll, até eu acho que ali, ao 100 e pouquinho tá dublado, só tem um restante ali que tá faltando, que tá legendado. Mas é isso que eu vou começar falando aqui, mas vamos falar mesmo do filme, que eu já gastei, eu achei alguns minutos iniciais falando muito sobre essa parte empolgante e não comentei a parte que eu acho que é a mais válida, que é justamente sobre o que se trata o filme e o que acontece. Nesse filme, vou meio que tentar esclarecer pra quem viu o anime. Basicamente, ele começa com um torneio, né, ocorrendo no Reino Clover, e por uma série de fatores que aí realmente entra a questão de quem acompanha o anime. Esse filme, ele se passa pós o arco dos elfos, tá? Então, pra quem viu o anime e leu o mangá, se passa entre o arco dos elfos e entre o arco aí, aquele primeiro arco que é quando a gente tem algumas revelações. Então, ele se passa bem ali, depois que o Asta desperta realmente o poder do demônio anti-magia e tudo mais, a gente ainda não sabe o nome dele, então assim, é bem legal isso, porque são coisas que pra quem não viu o anime não impacta, pra quem viu esses pontos que eu tô falando vai falar, e assim onde se encaixa cronologicamente, vamos dizer assim, mas pra quem não viu não faz diferença nenhuma, tá? Que ele começa com um torneio, até que do nada ele começa com um torneio, eu tô pulando a parte que é os 5 minutos iniciais que a Netflix disponibilizou, que é quando o Julius, que é o Rei Mago, na época ainda não era Rei Mago, ele tá meio que travando o Rei Mago atual daquela época, que é o Conrad.
E meio que a gente começa a descobrir que o Conrad ele tem uma ambição de criar um mundo onde não há injustiças mágicas e tudo mais. E a gente ouve o bordão mais clássico de Black Clover, que é minha magia é não desistir jamais. E toda a história gira em torno justamente desse antigo rei mago, que é o Conrad. Assim como ele pega 3 pessoas que foram rei magos que foram despostos porque eles eram muito rigorosos e tudo mais. Então toda a história ele vai girar em torno do Conrad e da ambição que ele tem, que aí a gente vai entendendo ao longo do filme, enquanto os nossos personagens aí, o Asta, os Touros Negros, os Capitães, o Julius e todo mundo vai tentando ali resolver essa parada, porque é um grande plano que ele tem de basicamente reformular o mundo. Destruir aquele mundo para refazer um mundo onde não exista desigualdade, né? Ele tem uma ambição muito forte. E a gente vai acompanhando ao longo da história basicamente o formulão mesmo. Um primeiro ato que vai apresentar o perigo, vai mostrar. O segundo que vai encaixando as peças, né? A gente vai vendo, inclusive, no momento ali, aquela primeira luta entre o vilão e o protagonista, onde o protagonista sofre, e aí ele vai tentando se recuperar pra mostrar que ele pode. Então, é bem legal, é bem estruturadinho mesmo dentro dos 3 atos ali que o filme se propõe. O último ato, inclusive, tem lutas muito boas, e eu não vou nem falar aqui não, porque, cara, o último ato é meio difícil você ver aquele último ato e você não pular da cadeira em diversos momentos. São lutas muito boas. A Mereoleona ganha um destaque que eu acho fenomenal na luta dela. É a luta dela, ela peitando sozinha uma mina que era candidata, que foi uma rei mago foda e... Mano, é uma luta... Assim, outro nível, é outro nível. Tanto na estética, quanto na forma como essa luta é bem trabalhada, de você ver uma pessoa extremamente forte lutando com outra que atualmente é muito forte. Isso é muito legal, isso é muito bem feito e muito empregado. E sim, eu estou muito empolgado porque pra mim essa luta, eu lembrando assim, eu já fico empolgadaço. Mas além dessa luta da Mereoleona, tem a luta dos outros líderes de divisão contra um desses outros reis, que é muito legal também. Tem a luta do Asta contra o Conrad ali no final, que é muito boa. Então, todo o conceito de lutas, eles estão muito bons, estão muito bem encaixados no trama. Não são lutas que você tá assistindo e você fica, podia. Não, elas são lutas muito boas. Só que aquilo, ele é um filme de anime, o que por si só, ele já tem alguns calcanhar de Aquiles, tá? Que é o fato de ser um filme de anime, então não é todo mundo que vai olhar, vai assistir, vai querer ver. Mas ele tem alguns outros calcanhares ali muito embasados, que é, por exemplo, o fato do Asta, dessa questão do Asta e tal. Porque que o Asta ele já tá muito aceito no mundo onde tem muita magia. Então, isso talvez gere um pouco de diferença pra quem tipo, não viu a série, de tentar entender essa parte. Mas, ainda assim, ele é um filme que, mesmo com pequenas coisas que eu vi, por exemplo, eu acho que todo o segundo ato, em alguns momentos, ele é um pouquinho arrastado. Mas é um filme que ele se sustenta muito bem dentro da sua proposta. Ele se sustenta realmente sendo um filme pra adolescente, entendeu? Mas eu quero ver com papai e mamãe. Posso? Pode. Seu pai e sua mãe gostar de animação, pode. É uma animação bem bacana. Mas não é uma animação que talvez seja pra todo mundo, né? Porque, tipo, não gosto muito de filme de lutinha, não sei o quê. Então talvez você não goste, entendeu? É um filme que ele, sim, é divertido. Sim, ele é clichê. E tá tudo bem ele ser clichê. Essa é uma parte que eu acho que eu posso deixar muito clara. Está tudo bem um filme ser clichê, desde que a proposta seja bem executada. O problema não é o filme ser clichê, e sim como o clichê se é dado. Não sei se ficou muito claro essa frase. Porque aqui a gente é um filme clichêzaço. Pra quem conhece a fórmula de mangá de lutinha, anime de lutinha, animes tipo Dragon Ball, Naruto, Bleach, por aí vai. Black Clover, ele é isso. Ele é um amálgama gigantesco de um anime de lutinha. Só que ele entrega isso num filme muito bom. Pra mim, ele entra, claro, facilmente num hall de filmes de série animada, no filme de obras de mangás, né? E anime shonens. Ele entra no hall de filmes bons. E é um hall que ele não é tão amplo, porque muito filme bom, muito filme de anime, ele não consegue, talvez, absorver 100% do que tá sendo passado. E aqui absorve. E até é um dos raros filmes que eu vou falar. Ele tem 2 horas, mas pra mim as 2 horas são muito bem empregadas. É muito funcional. E é isso que eu acho que falta um pouco às vezes. Porque quem vê Black Clover, às vezes dá muito problema de, não, a série não sei o que. E esse filme, ele tem um pouco esse mesmo problema do poder da amizade, do power-up da amizade. Mas ainda assim, até esse problema ele é bom. Até os personagens que a gente não conhece ainda, né, vamos colocar assim, pra quem conhece a obra, pra quem ainda não viu ainda, eles até que aparecem, eles funcionam. É uma obra realmente bacana, é divertida. E eu acho que, pra mim,
é um filme que ele cumpre a contento que ele se propõe fazer. Que esse é um filme de uma franquia, né? Vamos colocar assim, Black Clover, ele é meio que uma franquia zona, né? Uma série de anime, mangá, e tem diversas outras coisas. Mas é um anime mangá que ele funciona muito bem dentro do que se propõe. E quando o filme decide que ele vai abraçar justamente isso, é muito bom, é funcional pra caramba. E é justamente por isso que eu digo que se você quer ver uma animação legal, é uma animação boa. É o melhor que você vai encontrar na internet? Não. Mas é divertido. E só pelo fato de ser divertido, eu acho que você deveria dar uma chance. Só pelo fato de serem 2 horas que você vai assistir e vai se divertir, eu acho que sim. Merece a sua chance, merece sim sua atenção, tá? Eu tô tentando não falar muito do filme justamente porque eu acho que eu contar muito da história do filme é meio que entregar. E eu acho que a graça de qualquer coisa que a gente conte nunca é essa. É realmente por esses pontos que eu tô colocando aqui, que é uma boa animação, tem bons momentos, tem boas cenas de ação. Então é um filme que, no geral, ele tem um conjunto da obra muito redondo. Pra mim, ele tem uma pequena barriga ali no segundo ato. Pra mim, apesar de tudo, eu ainda senti que as motivações do Conrad demoraram muito pra ser mostradas. E quando são mostradas é de uma forma muito fraca. Mas ainda assim faz sentido, entende? Faz sentido. Eu só acho realmente que demorou muito. Mas é um filme que ele é bom, ele é divertidinho e ele realmente funciona e sim, você deveria dar uma chance. Tá, então fica a minha dica aí. É raro eu dar dica de Netflix por aqui, hein? Bem raro. Mas fica a minha dica aí de filme pra você assistir na Netflix, que é o Black Clover, a Espada do Rei Mago. É uma animação bem bacana. Nunca viu anime de Black Clover? Cara, dá uma chance, assiste lá esse filme. Às vezes você curte, você vai querer ler o mangá. Que tá saindo pela Panini, não sei se a Panini tá em todas as edições lá. Mas se não tiver, fica a dica, Panini, reimprima. Não sei, mas se não tiver já, como eu disse, fica a dica pra Panini reimprimir. Se tiver, como é uma boa, talvez pra você começar a ler a série. Mas eu quero ver o anime, tem na Crunchyroll. Não tô acostumado com o streaming de anime. Dá uma chance, tem 14 dias grátis ali no de graça e dá uma chance. Eu acho que o primeiro episódio, geralmente o primeiro episódio de alguns animes, ela coloca de graça lá no YouTube. Mas dá uma olhada. Eu recomendo que vocês vejam, tipo, o filme, pra tirar uma conclusão do que vocês acham, se você nunca teve contato com a série. E se você curtir, mano, abraça e assista aí, porque eu garanto que você vai, talvez, se aventurar num universo mágico bem divertido. Do contrário, já tenho contato com a série, vou gostar do filme. Vai na fé que se você gosta de Black Clover, gosta de todas as galhofas, todo o universo criado pelo Yuki Tabata, você vai curtir bastante esse filme. Porque ele tá bem legal, inclusive, ponto que eu não menciono tanto, né, menciono vez ou outra, às vezes me perco, né, nessa minha pauta mental, é que a trilha sonora ela é muito boa, ela é bem funcional, ela funciona muito bem, mas a insert song e a música tema são show. Esse cinema, essa parte da música tema e da insert são muito boas. Musicalmente falando, o restante é funcional, é legal e encaixa bem assim na trama. Tá, mas fica aí minha dica, eu não vou me alongar muito não, senão daqui a pouco eu tô querendo contar pra vocês a história do filme. Tá, mas por hora é isso. E agora vamos pros recadinhos do coração. Recadinhos de sempre, né? Primeiro de tudo, se você está ouvindo isso pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E indica o podcast para um amigo. Paulo, eu não gosto de anime, eu detesto, não gosto, não sou fã. Teremos podcast essa semana de filme de cinema mesmo, teremos podcast de quadrinho, teremos podcast de várias coisas aí. Então, senta aí, fica. Aproveita, toma um chá. Vem curtir aí o comentando. Paulo, mas tem podcast anterior aí, mano. São mais de 152 episódios pra você conferir e conhecer aí várias facetas minhas, tá? Então, tem vários. Eu em breve devo fazer algum guia semi-definitivo com os episódios que eu acho que dá pra indicar pra todo mundo. Mas senta aí e confere. Sempre lembrando, se você tá ouvindo isso pelo Spotify, por exemplo, nós temos outros agregadores também, tá? Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, o próprio Spotify, tá? Então por onde você tá ouvindo, seja muito bem-vindo. Se você tá ouvindo pelo Amazon Music não, pelo Apple Podcast ou pelo Spotify, de coração, deixa aquela avaliação marota. E se você tá vindo pela primeira vez, não esquece de seguir aí o podcast e até pra você conferir sempre que sair episódio novo. Essa semana, até pra compensar as semanas aí que eu não tô lançando tanta coisa, são 4 episódios aí, tá? São 2 especiais, um que eu tô enrolando muito pra fazer e esse que também era pra ter saído antes, e 2 episódios regulares. Essa semana realmente saem os 2 regulares e eu já deixo algumas coisas adiantadas porque, né, final de semana tem evento pra fazer cobertura. Mas sempre lembrando também que episódios regulares saem ao meio-dia, episódios especiais saem às 10 da manhã. Aí tem os extras, algumas outras coisas assim que vira e mexe pode sair, quando sai não tem horário certo. Mas seja muito bem-vindo se você tá vendo pela primeira vez, se você já é sempre
visitante, sempre ouvinte, continue aí nos apreciando, seja também muito bem-vindo, né? Eu nunca digo isso, mas hoje eu estou inspirado. E vamos tentar manter essa inspiração, tá? Mas sempre lembrando que por hora é isso, um abraço e nós fomos!